Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais uma super dica de leitura. E como todas as dicas que eu dou aqui, essa é mais uma top. A soberania de Deus na justificação. Uma abordagem bíblica, exegética e teológica de Romanos 9, o famoso capítulo, né? O famoso texto de Romanos 9, que é muito complicado para muita gente, complexo, que Paulo ali fala sobre a soberania de Deus na eleição, na salvação. Ele fala da predestinação, como entender que Deus escolhe um e não o outro. Deus escolheu Jacó e não Esaú antes dele nascer, antes de ele fazer bem ou mal, fazer qualquer coisa. Deus olhou e falou: eu quero esse e não esse. Como entender esse texto? Paulo fala de que ali? Paulo está falando de indivíduos, Paulo está falando de nações, povos. O que significa? Como entender esse complexo texto, capítulo de Romanos 9? E Daniel Gouveia, ele vai, de maneira magistral, expor o capítulo 9, versículo a versículo, parte por parte, perícope por perícope. É um livro fantástico, fantástico. Comprei por indicação de um amigo meu e amei, amei. Claro, você tem vários comentários sobre Romanos, eu tenho aqui vários comentários sobre Romanos, mas é bom você ter a obra, né, específica. No caso, aqui ele só trabalha o capítulo 9 de Romanos. Só o capítulo 9, explicando de maneira clara, coesa, concisa, consistente. A editora é a editora a Reflexão, que é uma editora arminiana. Arminiana. E Daniel Gouveia, ele é arminiano, só que aqui ele não puxa sardinha, né, para a sua visão. Ele é teólogo, ele é exegeta. O exegeta, ele vai para o texto e explica o texto conforme aquilo que o texto está elucidando. Você não pode inventar ou colocar coisa no texto, né? E quem é Daniel Gouveia? Vamos ver aqui, ó. Você pode encontrá-lo no YouTube, ele tem vários vídeos no YouTube. Ele dando aula, pregando. Ele é pastor, tá? Ele é pastor. Está aqui, ó, que é a foto dele, Daniel Gouveia. É bacharel em teologia pelo Seminário Teológico Batista Livre. E pelo Instituto Metodista Isabella Hendricks. É mestre em teologia e exposição bíblica do Novo Testamento pelo Seminário Bíblico Palavra da Vida. Esse seminário é um dos mais conhecidos do Brasil, né? Um dos melhores seminários do Brasil. Seminário Bíblico Palavra da Vida. Leciona grego, exegese e teologia do Novo Testamento, dentre outras disciplinas relacionadas ao Novo Testamento. A sua formação teológica é no Novo Testamento, né? Daniel Gouveia atuou plantando e pastoreando igrejas em Minas Gerais por cerca de 14 anos. Além disso, participou ativamente da formação teológica de líderes e pastores que atuam especialmente nas regiões entre Belo Horizonte, Minas Gerais, a Juiz de Fora. Atualmente está envolvido juntamente com sua esposa Fabiana e filhas Ana Letícia e Larissa na plantação da Igreja Batista Livre Nacional, em Brasília. Além de lecionar em seminários teológicos e ser aluno especial do mestrado em Metafísica da Cátedra Unesco Archai da Universidade de Brasília. Então, o currículo do cara é fenomenal, né? E a área dele é Novo Testamento, exegese, hermenêutica. É a área dele. Você pode perguntar, Elias, quantas páginas? São 124 páginas. Deixa eu aproximar aqui para você. Deixa eu voltar aqui. Pronto. Fica embaçada a imagem, né? Deixa eu aproximar aqui, ó.
São 124 páginas. E como eu sempre falo aqui, nunca compre um livro pela quantidade de páginas, e sim pelo seu conteúdo. Por isso que é bom você pesquisar antes de comprar um livro. Pesquisar sobre alguém que conhece, que tem a obra, que já leu a obra, para você não gastar dinheiro, né? Jogar dinheiro fora. Então, 124 páginas. Vou começar pelo final aqui. Ele vai citar muitas obras em português, mas também obras em inglês. Até porque ele lê inglês, né? Ele fala inglês. Então você tem aqui, ó, as referências bíblicas, ou melhor, referências bibliográficas, né? As obras que ele consultou para escrever sobre o Romanos 9. Muitas obras aqui, ó, tanto em português como em inglês. Aqui, ó, muitas obras. Uma consulta assim exaustiva. Nós temos maravilhosas obras em português, né? Mas as melhores ainda não foram traduzidas, né? Infelizmente, como dicionários, aquele famoso dicionário de Kittel, de 10 volumes, dicionário de grego, né? Que é o melhor do mundo, os melhores do mundo, se não for o melhor. Talvez nunca seja traduzido, devido ao valor. É muito caro para traduzir, né? São 10 volumes, então é muita coisa. Fora outras obras assim acadêmicas, como do grande crítico textual Bruce Metzer, obras deles do grego, sobre o grego. O cara era um monstro, considerado o maior crítico textual do século XX. Nós não temos quase nada dele aqui, né? As editoras deveriam traduzir essas obras, não só dele, do Metzer, mas de outros. Então aqui, ó, bibliografia que ele usou para escrever essa maravilhosa obra. São 124 páginas de pura elucidação teológica. Vamos lá. Essa obra foi lançada, a primeira edição, né, em 2016, em junho de 2016. Só reiterando aqui, queridos, a editora Reflexão, ela é arminiana, tá? Ela publica muitas obras aí com viés arminiano. E Daniel Gouveia, ele é arminiano. Até porque muitos batistas, né? A sua maioria são arminianos. Tem uma divisão aí entre calvinistas e arminianos, mas creio que na maioria os batistas são arminianos, né? Tá aqui, ó, o prefácio da obra. E você tem os agradecimentos. E depois o sumário. Olha aqui o sumário, que maravilha. O sumário ele vai trabalhar. Ele trabalha com essa aqui, ó, a interpretação de Romanos 9. E para interpretar Romanos 9, você tem que entender toda a carta, os primeiros 8 versículos, os primeiros 8 capítulos. Os primeiros 8 capítulos você tem que entender. E não só ler o capítulo 9, mas também o 10 e o 11, porque é um bloco. Romanos 9, eleição, a eleição de Israel, a nação. Romanos 9, rejeição. Romanos 9, eleição. Romanos 10, rejeição. Romanos 11, redenção. Então é um bloco. Não para só em Romanos 9. Paulo começa em Romanos 9 e termina no capítulo 11. Mas você tem que ler e entender também os primeiros 8 capítulos, senão você vai ficar boiando. Inclusive eu respondi aqui, na série que nós iniciamos, Respondendo Escritos, essa pergunta, né? Sobre Romanos 9, se fala sobre a dupla predestinação. Se você não assistiu, assista lá. Eu tenho certeza que você vai gostar da resposta que eu dei ao irmão que fez a pergunta, né? Aí você tem a introdução. Ele trabalha aqui, ó, o contexto histórico, sociológico da carta aos Romanos, autoria, data, igreja em Roma, a situação da igreja em Roma, os aspectos socioculturais em Roma, o propósito da carta aos Romanos. Depois ele vai trabalhar a contribuição dos novos estudos sobre Paulo para o entendimento de Romanos 9.
Aí você tem aspectos positivos dos novos estudos em Paulo. Ele vai falar sobre a NPP, né? Que é a nova perspectiva sobre Paulo. Ele fala aqui, ó. Você pode pausar para ler, para ganhar tempo. Tá? Pausa aí para você ler. Depois ele vai trabalhar aqui, ó. A parte 4. Capítulo 4 aqui, ó. O capítulo 9 de Romanos, à luz de toda a carta. Como eu falei para você, você tem que entender todo o contexto da carta aos Romanos para entender o capítulo 9, senão você vai criar espantalho. Os judeus são mencionados ao longo de toda a epístola. O tom retórico apologético nas menções aos judeus ao longo da carta está em harmonia com os capítulos 9 a 11. Então ele vai trabalhar todo o contexto, né? Para depois trabalhar o capítulo 9. Só. Você pode pausar para você ler, tá? Depois ele vai falar aqui, ó, na parte 5, né, o capítulo 5, o tom de Romanos 9. Aí ele trabalha como se ele estivesse pregando, né, uma exposição do capítulo 9. Perícope por perícope, parte por parte, versículo a versículo. Que é o tom de Romanos 9. Você pode pausar para você ler. Capítulo 6. Deus nunca prometeu salvar irrevogavelmente todos os descendentes físicos de Abraão. Versículos 6 a 3. E Paulo mostra isso na prática. Deus escolhendo um, rejeitando o outro. Versículos 7 a 9. Deus escolhe Isaac e não Ismael. Ismael também era filho de Abraão, mas Deus não escolheu Ismael para cumprir as promessas, mas sim Isaac. Depois, versículos 10 a 13, ele escolhe Jacó e não Esaú, filhos do mesmo pai e da mesma mãe. Então, Paulo vai argumentando aqui, ele fala, explicando o que eu acabei de falar. Tá? Ele é muito consistente, coeso, uma leitura gostosa, é fácil de entender, ele é didático, não é um livro complicado. Então, ele trabalha toda essa questão aqui. Ó. Depois, o capítulo 7, né? Deus é soberano e tem o direito de salvar ou condenar quem ele deseja. Então a exegese dele é uma exegese do texto grego, porque claro, não existe exegese sem ir no original, no grego, não existe isso. Para você fazer exegese, você tem que ir no grego. Ele vai no grego e vai explicando, vai aplicando de maneira fantástica. Deus é soberano e tem o direito de salvar ou condenar quem ele deseja. Os versículos 14 a 24 que ele vai abordar. Começa na página 85 e vai até a página 96. Você pode pausar para você ler aí. E a parte 8, que é a última, né? O capítulo 8, Deus demonstra que o seu propósito é justificar, salvar os que têm fé em Jesus Cristo, versículos 25 a 33. É que ele trabalha todo o contexto. E tem aqui a conclusão, que é na página 115, e as referências bibliográficas que eu mostrei para vocês. Maravilhoso, né? Top. Top. A interpretação de Romanos 9, que ele começa, né? Deixa eu só pegar aqui uma parte para nós lermos. É muita coisa para falar, mas vai ser um vídeo rápido, tá? Não vou me delongar, não. Vamos pegar aqui, ó, o capítulo 6. Vamos pegar o capítulo 6 aqui, ó. Deus nunca prometeu salvar irrevogavelmente todos os descendentes físicos de Abraão. Que é a primeira parte aqui, os versículos 6 a 13, né? Vamos na página 65, que ele começa a desenvolver. Aqui, ó. Aqui você tem o texto grego. Depois ele tem aqui o texto em português. Você tem o texto grego e o texto em português. A tradução, né? Ele trabalha primeiro os versículos de 9 a 5, os versículos de 1 a 3, é a tristeza de Paulo. Paulo está triste. Paulo está com um coração pesaroso, porque os judeus rejeitaram o Messias, rejeitaram a mensagem do Evangelho. E como explicar
essa rejeição nacional. Muitos judeus se converteram, mas não era nem... Era poucos judeus se convertendo, né? A maioria estavam endurecidos. Eram hostis ao evangelho. Paulo sofreu muitas vezes nas mãos dos judeus, sendo açoitado, apedrejado e por aí vai. Quase morreu na mão dos seus compatriotas. E como explicar? Então, os versículos de 1 a 3, Paulo está triste. Os versículos 4 a 5, Paulo lista 9 privilégios que só a nação de Israel teve. Só a nação de Israel. Ele explica a fala, né, dos privilégios, e a partir dos versículos 6 a 3, ele vai mostrar que a palavra de Deus não falhou. Como explicar, Paulo? Como você explica a rejeição do Messias com todos esses privilégios? Por que Israel rejeitou o Messias, não aceita o Evangelho, não aceita Cristo como seu Salvador, como seu Messias? E Paulo vai explicar. Os versículos 6 a 13, né? Que Deus nunca prometeu salvar de maneira irrevogável todos os descendentes físicos de Abraão. E aqui ele trabalha essa questão. Diante dos amplos privilégios dos judeus mencionados nos versículos anteriores, e ante a realidade de que a grande massa deste povo estava sendo rejeitada, os judeus poderiam argumentar que as promessas de Deus haviam falhado, já que a crença básica era que, por serem descendentes de Abraão, filhos de Abraão, estavam irrevogavelmente, por direito de nascimento, desfrutando das promessas feitas a ele. Rod expressa com clareza esse aspecto do pensamento judaico. Era a opinião comum dentre os judeus de que a promessa de Deus sendo feita a Abraão e a sua descendência, todos os seus descendentes selados pelo rito da circuncisão, poderiam certamente entrar nas bênçãos do reino messiânico. Isso era suficiente para que eles, portanto, viessem a dizer: nós somos filhos de Abraão, então nossa salvação está garantida. Eles desprezavam os gentios, né? Vocês são cães, são porcos. Nós somos o povo escolhido. Então você vê a soberba espiritual deles. Então, você lê os evangelhos, você vê Jesus tendo embates com eles, né? Com os religiosos que pensavam que estavam salvos só por serem descendentes físicos de Abraão. Ele trabalha aqui a questão, dá uma introdução, e depois ele vai começar a adentrar na exposição do texto, né? Nem todo israelita é de fato israelita. Paulo fala, nem todos os descendentes físicos de Israel, da nação de Israel, ou todos os descendentes físicos de Abraão, o pai da nação judaica, são de fato seus filhos. Então a descendência física não explica a descendência espiritual. Paulo fala, lá no capítulo 2, dos versículos 25 a 29, que o judeu verdadeiro não é aquele que é exteriormente, aquele que nasceu em Israel, aquele que foi circuncidado. Não, mas judeu agora, verdadeiro, é aquele que foi circuncidado interiormente, a circuncisão espiritual no coração. Esse é o judeu verdadeiro e segue as pisadas de fé do pai Abraão. E é esse argumento que Paulo levanta aqui nos versículos 6 a 13. Ele vai explicando. Nem todo israelita é de fato israelita. Ele começa aqui explicando. Deixa eu correr por causa do tempo. E aqui você tem aqui, várias notas de rodapé. Ele citando outros teólogos, citando obras, citando comentários, outros comentários, grandes comentários da carta aos Romanos, como Douglas Moo, Cranfield, Murray, Stott, entre outros, e sempre citando o grego, né? E fazendo a exegese do texto diretamente do original. Ele vai explicando aqui, que ele usa uma figura que ele tira da obra, do comentário de Romanos, do Leroy Forlines, um grande estudioso da carta aos Romanos também, um grande teólogo.
Então, aplicando aqui, Israel A, Israel B. Israel A, ele usa essa figura para se referir a toda a nação judaica, todos os descendentes físicos de Abraão. E Israel B são o Israel espiritual. Tá? E são nesses, o Israel espiritual, que a promessa se cumpre. Então a promessa não foi feita para toda a nação, né? Todos os descendentes físicos de Abraão, mas todos aqueles que seguem ou seguiram a pisada de fé, ou seguem as pisadas de fé do pai Abraão. Ele vai explicando aqui. Olha só que maravilha. Israel A representa todos os israelitas que são descendentes de Abraão, Isaque e Jacó. Este é o povo de Israel em sentido amplo, isto é, todo israelita. Israel B representa aqueles indivíduos israelitas que são descendentes de Abraão, Isaque e Jacó e que se tornam ou poderiam se tornar participantes das promessas da aliança por meio da fé em Jesus. Este é o povo de Israel em um sentido restrito, isto é, os de fato israelitas, ou verdadeiro Israel. Assim, todo Israel B faz parte de Israel A, mas nem todo Israel A faz parte de Israel B. Isto é, nem todos os de Israel, os descendentes físicos de Abraão, são de fato israelitas, os descendentes espirituais, o Israel espiritual. Então há o Israel dentro de Israel. De fato, Paulo começa aqui a desconstruir a crença básica dos israelitas de que ser o povo de Deus, era uma prerrogativa herdada por direito de nascimento. Mas não é. A salvação não é direito adquirido dos judeus por nascimento, mas é uma obra da graça de Deus. Ele escolhe quem quer e chama quem quer. Na verdade, o apóstolo já havia estabelecido em Romanos capítulo 3, dos versículos 21 ao capítulo 4, versículo 25, que uma pessoa pode entrar na aliança somente pela fé. Entretanto, agora ele irá demonstrar que o mesmo é verdade para os israelitas, a partir de dois exemplos das Escrituras: a escolha de Isaque e a rejeição de Ismael, e a escolha de Jacó e a rejeição de Esaú. No próprio povo da aliança, os descendentes de Abraão, Deus escolhe, os versículos 7 a 9, Isaque e não Ismael. E os versículos 10 a 13, escolhe Jacó e não Esaú. Paulo era fantástico, né? Para argumentar. E aqui sempre você vai ter notas de rodapé o tempo todo. Deixa eu correr aqui, ó. Como eu falei para você, a escolha de Isaque e a rejeição de Ismael. Você tem um texto grego e depois a tradução. E ele vai explicar. Paulo usa o termo os filhos da promessa, o que significa. Ele faz uma exposição aqui fantástica sobre os filhos da promessa. Deixa eu correr aqui. Depois, dos versículos 10 a 13, ele vai trabalhar a escolha de Jacó e a rejeição de Esaú. A escolha de Jacó e a rejeição de Esaú. Versículos 10 a 13, o texto grego e a tradução. Que no versículo 6, Paulo fala que a palavra de Deus não falhou. Porque essa é a pergunta que Paulo ia ouvir quando chegasse em Roma, né? Então a promessa falhou, Paulo? Se Deus prometeu lá no livro de Isaías, Jeremias, Ezequiel, Miqueias, Zacarias, no Pentateuco, a Torá, acerca do Messias, promessas em relação a ele, profecias em relação a ele, então por que toda a nação rejeitou? Será que a palavra de Deus falhou? Paulo fala que não. E como eu falei anteriormente, porque a promessa não foi feita para todos, indistintamente, descendentes físicos de Abraão, mas se cumpriu nos descendentes espirituais, os filhos da promessa, né? Aí ele cita Isaque, e ele explica aqui de maneira detalhada, tá? Eu estou correndo por causa do tempo. 25 minutos já.
tempo ruge, né? Passa muito rápido. Então ele explica aqui a escolha de Jacó, que Jacó aqui se refere tanto ao personagem histórico, a pessoa de Jacó, assim também como Esaú, mas ambos também representam as suas nações. Jacó representa o povo de Deus, a nação eleita, né, os 12 filhos dele, do patriarca Jacó, e dos 12 filhos da nação de Israel. Assim também Esaú representa o seu povo, né, os seus descendentes, os edomitas, que eram inimigos do povo de Israel. Eram irmãos, mas eram inimigos do povo de Israel. Infelizmente. Ele explica aqui. Depois o versículo 13, ó. Amei a Jacó e aborreci ou odiei Esaú. Aqui você tem o texto grego, depois a tradução. E o que significa isso? O que significa odiar no contexto aqui? Ele faz uma exposição magistral. Depois aqui, ó, ele vem os versículos 14 a 24, onde Paulo enfatiza a soberania de Deus, que tem o direito de salvar ou condenar quem ele deseja. E aqui fica difícil, né, gente? Esse texto é muito difícil para arminiano. Olha, não sou calvinista, mas esse texto é muito difícil para arminiano. Muito difícil, Romanos 9. Difícil fugir, porque o texto é terrível. E muitos arminianos falam que o texto não fala de salvação, mas o texto fala de salvação. Paulo fala que Deus chamou judeus e chamou gentios, formando a sua igreja. E chamou para quê? Chamou para quê? Para salvação, gente. Não tem para onde correr, não. Então, para arminiano, esse texto é difícil, é difícil. Eu tenho que reconhecer. Não dá para correr. E o texto fala, assim, de soteriologia, fala de predestinação, fala de eleição, fala da nação de Israel, tá? Mas para arminiano, esse texto é difícil. E volto a repetir aqui, muita gente me chama de calvinista, né? Mas eu não sou calvinista. Eu sou biblista, não calvinista. Eu não gosto desses termos, né? Desses rótulos. É arminiano, você é calvinista, porque a Bíblia não é nenhum nem outro. Não adianta nós querermos calvinizar ou arminianizar a Bíblia. Não adianta padronizar a Bíblia a um sistema soteriológico. Então aqui ele vai falar, Deus é soberano e tem o direito de salvar ou condenar quem ele deseja. Que Paulo cita Moisés, cita Faraó. Deus tem misericórdia com Moisés, endurece Faraó. E ele vai explicar aqui de maneira magistral também a exposição, que é o exemplo de Moisés, os versículos 15 a 16. E você tem um texto grego e a exposição. O exemplo de Faraó, versículos 17 e 18. A questão, no versículo 18, a questão do endurecimento do coração de Faraó, o significado. Tá? Depois você vai pegar aqui, ó, o exemplo do oleiro e o vaso, versículos 19 a 24. Aqui o texto sempre em grego e depois a tradução, português, né? Ele vai explicar, vai detalhar para nós, fazendo uma exposição fantástica. Depois aqui você tem, ó, Deus demonstra que o seu propósito é justificar, né, salvar os que têm fé em Cristo Jesus. Versículos 25 a 33, onde ele fala da responsabilidade de Israel. Então você vê aqui o contraste, né? Você tem a soberania de Deus na salvação, mas o responsável é quem? É a nação de Israel, que rejeitaram o Messias. Então ele explica aqui também de maneira fantástica, maravilhosa, maravilhosa. Vai explicando, vai expondo. Top demais essa obra, viu? Então, se vocês gostaram de mais uma dica de leitura, deixa aqui o seu like, deixa aqui o seu joinha, né? Se inscreva no canal se você não é inscrito, deixa aqui os seus comentários. E depois de se inscrever, acione o sininho para receberem todas as notificações, tá certo? Graça e paz mais uma vez. Muito obrigado a todos. Até as próximas indicações.